Oi, gente, boa noite, meu amigo, boa noite, minha amiga. Segunda-feira, mais uma semana começando, que coisa boa, né? Eu sempre digo que segunda-feira é o melhor dia da semana. E dizem, quando a gente pega como mau exemplo, que uma mentira contada mais de 1000 vezes acaba se tornando verdade. Então essa verdade eu repito toda segunda-feira para você, porque assim, quem sabe entra na sua cabeça e passa a ser uma verdade na sua vida. Que segunda-feira é o início de tudo, é o melhor dia da semana porque você tem uma semana inteira pela frente para conquistar o que você deseja, para buscar as suas realizações. Não é verdade? É uma semana inteira de possibilidades, é um livro aberto que você tem para conquistar o que você bem entendeu, o que você achar certo. Não é verdade? Então deixa eu pegar aqui, porque hoje, 5 de novembro, você sabia que hoje é o dia da cultura? Só que hoje é um dia que não, infelizmente, atualmente não tem como comemorar muito esse dia, não é verdade? Porque o que a gente tem de cultura nos dias de hoje pode ser chamado de qualquer outra coisa, menos de cultura. Mas da mesma forma, fica aqui o meu carinho, o meu agradecimento a você que produz cultura de verdade, cultura de qualidade. Aqui na cidade de Itajaí nós temos os maiores produtores de culturas do estado. Tem o meu amigo Valentim Schmeller, diretor de teatro, que produz teatro com uma qualidade incrível. Isso é cultura. Temos escritores maravilhosos aqui na nossa cidade. E nesse dia 5 de novembro, dia da cultura, também me veio a lembrança e lembrei que hoje seria o aniversário do nosso nobre escritor, jurista, diplomata, político, Rui Barbosa. E daí, pesquisando, eu fui lá no passado buscar uns poemas, uns textos de Rui Barbosa, e um texto me chamou a atenção pela sua atualidade. Num dos seus poemas, ele diz mais ou menos assim: Deus deixou ao homem 3 âncoras: amor à pátria, amor à liberdade e amor à verdade. Cara nos é a pátria. A liberdade, muito mais cara. Mas a verdade, mais cara que tudo. Damos a vida pela pátria. Deixamos a pátria pela liberdade. Mas a pátria e a liberdade renunciamos pela verdade. Nos dias de hoje nunca foi tão atual. Você vê esse mover na sociedade através desse levantamento da população, com esse patriotismo, você vê civismo. E com isso o que eu consigo enxergar? Verdade. A verdade do povo, futuro. Até uma semana atrás, 2 semanas, eu viajando, andando no meio desses empresários, eu faço meus negócios, e tu percebia uma coisa carregada, aquele desânimo. Mas isso está se decimando, está dizimando. Gente, a verdade do povo acima de tudo. E a partir desse momento eu vejo que tudo vai mudar. E nós teremos motivos para comemorar a cultura, comemorar a economia e comemorar o Brasil como um todo. Mas também não posso deixar, de parabenizar o pessoal do designer, que é o dia do designer, é o dia do técnico em eletrônica. Eu não sabia, até técnica em eletrônica, meu amigo, até você tem um dia para comemorar, para chamar de seu. E também o dia do escrivão da polícia. 5 de novembro. 5 de novembro, me lembra uma coisa, mês de novembro é o mês de Novembro Azul, a campanha Novembro Azul. E por esse motivo, eu trouxe uma convidada especial para conversar com você. Quer conhecer minha convidada? Então, a partir desse momento, eu quero apresentar para você a doutora Graziele Cristina Felipe, médica oncologista. Boa noite, Graziele. Querido, bom? Muito obrigada pelo convite, um prazer estar aqui. O prazer é meu, o prazer é nosso, de ter você aqui pra gente, conversando, trocando uma ideia, e tem muita coisa pra gente conversar. Me diz uma coisa, como é o nome da clínica que você trabalha? É Clínica de Neoplasias Litoral, fica no centro de Itajaí, ao lado do Hospital Marieta. Clínica de Neoplasias Litoral. Neoplasias Litorais. Trabalha com o que tudo lá? O que vocês tratam tudo nessa clínica? A Clínica de Neoplasias, ela é voltada ao atendimento do paciente com câncer, Nós temos um apêndice que cuida da parte cirúrgica, que é uma clínica que tem do lado, que é a Clínica São Camilo, e tem a Clínica de Neoplasias que trata pacientes com câncer em geral. Na verdade, neoplasias significa câncer. Neoplasias? Na verdade, é câncer. De maneira simples, é uma referência, porque uma neoplasia, ela pode ser benigna ou maligna. Câncer é uma neoplasia maligna em si, mas o nome da clínica vem da doença que a gente trata, Então, nós cuidamos do paciente numa esfera bastante integral, e a gente tem um serviço multidisciplinar, então, da parte cirúrgica, parte clínica, quimioterapia, tudo a gente faz ali. Um especialista para cada área? Sim, temos vários subespecialistas. Eu estava vendo hoje, doutora, até quero pegar uns dados aqui para a gente conversar sobre isso, em relação ao câncer de próstata, No Brasil é o segundo câncer mais comum nos homens.
Sim. Só perde para o câncer de pele não melanoma. Exatamente. O câncer de pele melanoma é um tipo de câncer de pele agressivo e mais raro, graças a Deus. Mas o câncer de próstata é um câncer extremamente comum e existe um conceito de que o câncer de próstata, ele acontece conforme a idade progride, né? Então, possivelmente, se todos os homens vivessem até os 120 anos, quase todos teriam um câncer de próstata, ele faz parte do envelhecimento. Por isso que todos precisam ter consciência de que precisam prevenir, porque é uma doença extremamente prevalente. E quanto mais cedo, mais precoce a gente faz o diagnóstico, maior a chance de conseguir curar. Em cima disso que você está falando, doutora, olha só, é estimado, né, que no novos casos nesse biênio, né, 2018-2019, mais de 68.220 casos de câncer de próstata, né? E o que me chamou a atenção, que agora em outubro eu estava falando com as meninas do câncer, por causa do Outubro Rosa, e o câncer de pele, o câncer de mama na região sul, a segunda região com maior incidência. E aqui eu vejo que o câncer de próstata, a região sul, é a região com maior incidência no Brasil. Isso tem, na verdade, uma questão dupla. Não é apenas a frequência do diagnóstico, mas o fato de que nós temos um serviço de saúde muito bom. Como o poder aquisitivo da nossa população é melhor do que do Nordeste, do Centro-Oeste, Norte em geral, os nossos registros, eles são adequados. Longe do que deveria ser, mas muito melhor do que em muitos outros lugares. Então, o que acontece é que a nossa população, ela tem mesmo esse perfil de prevalência maior do que em outros lugares. A população europeia, ela tem um risco de desenvolvimento. Na verdade, o câncer de próstata, ele está bastante associado à condição socioeconômica, né? Ele é relativamente mais frequente na população que consegue viver mais e envelhecer mais. E isso, de certa maneira, está ligado ao poder econômico, com certeza. Então, se você tem uma população mais velha, se você tem um serviço de saúde mais adequado, consequentemente, melhores instrumentos para diagnóstico e para registro, com certeza acaba... E o índice vai aumentar consideravelmente. Então, esses números que eu vi, que eu me assustei, eles não condizem com toda a verdade, digamos assim. Sim, eles não significa que no Sul a gente tem muito mais câncer do que nos outros lugares. Significa, sim, que a nossa prevalência é alta, com certeza, comparável a outros lugares de países desenvolvidos do mundo, mas que o nosso serviço de saúde é melhor do que de outros lugares e certamente o nosso registro é melhor. Principalmente a nossa região aqui, né? Com certeza. A nossa região, ela é dotada de clínicas excelentes. Eu tive entrevistando esse tempo atrás o doutor Daniel Curiogata. Sim, o Conhece o doutor Daniel? Ele é excelente. Nossa, de 6 clínicas do Brasil, né, 2 clínicas são as deles e são aqui no sul do Brasil, né, sobre aquele tratamento inovador que até deu o prêmio Nobel da medicina, imunoterapia, exatamente. Então a nossa região, ela é privilegiada com esses profissionais. Tem a clínica de vocês, tem a clínica do Dr. Ogata, e assim tem inúmeras, né? A gente tem um serviço de pesquisa, na verdade. Ali na clínica de neoplasias tem o Centro de Novos Tratamentos Itajaí, onde nós conseguimos dispor de tratamentos gratuitos para doenças graves, onde a gente, na verdade, tem o poder de alcançar novas tecnologias que nem o dinheiro alcança. E a gente consegue, muitas vezes, entregar para a população que não tem nenhuma opção terapêutica, a melhor opção terapêutica. Isso parte do quê? Parte dessa pesquisa? Como é que vocês conseguem chegar nessa excelência no tratamento? Na verdade, o Centro de Neoplasias, ele já tem mais de 10 anos, o Centro de Novos Tratamentos Itajaí, ele tem mais de 10 anos. É um centro de pesquisa clínica, onde nós participamos de protocolos que investigam novos medicamentos já em fase de aprovação em geral. Então, é o próprio laboratório que fornece a estrutura para que os pacientes possam receber o medicamento e, consequentemente, toda a estrutura de tratamento, atendimento médico, a realização de exames. O laboratório banca isso para que a gente tenha condição de usar esse medicamento num número maior de pacientes, comprovando a sua eficácia, passando para o próximo passo, que é a aprovação para medicação em uso comercial. Ou seja, é como se fosse, fica em fase de teste, no caso. Isso, mas é uma fase de teste avançada. Já finalizando a pesquisa. Esse medicamento, ele já foi testado em fase 1 e fase 2. A gente já sabe que ele funciona, já sabe como funciona, já sabe quais são os efeitos colaterais. O que a gente precisa é testar em múltiplos lugares. Então, nós participamos
falando em imunoterapia, nós participamos de um protocolo de pesquisa de câncer de mama, cuja publicação evidenciando o benefício nas pacientes com câncer de mama saiu numa das maiores revistas de medicina do mundo, que é o New England Journal of Medicine, e a nossa clínica participou do estudo, que é um estudo que testava imunoterapia em câncer de mama. E nós participamos já de vários protocolos de pesquisas que são medicamentos que são realizados no mundo inteiro. Não é um teste de cobaia, são oportunidades terapêuticas que podem adiantar o benefício de uma coisa que a gente já sabe que é boa, mas que ainda não conseguiu um N de pacientes suficiente para provar o uso comercial do medicamento. Então, é muito interessante. E então nessa parte de finalização, vamos dizer assim, de testar esses medicamentos, essas novas terapias, vocês trocam informações com todo mundo que trabalha? O mundo inteiro. É o mundo inteiro. Então o resultado que você tem aqui em Itajaí, você manda o pessoal lá do Japão, dos Estados Unidos, e vão trocando informações? Exatamente. E isso dá uma agilidade muito grande. Muito grande. E os trabalhos de pesquisa, eles são muito rigorosos. O controle de qualidade deles é incrível. Uma consulta de um paciente com um protocolo de pesquisa demora mais de uma hora, porque para você conseguir preencher todos os detalhes, dar todas as informações, a gente está construindo ali a informação do medicamento, né? É a partir daquilo ali que a medicina vai ser praticada no mundo inteiro. E existe uma redução no custo desse tratamento pelo fato desse remédio ser um remédio experimental? Totalmente gratuito. Totalmente gratuito? Totalmente gratuito. Então, o laboratório banca todo o tratamento para que os pacientes possam, na verdade, ter acesso, né? Porque a gente não pode vender aquilo que ainda não tem aprovação para uso comercial. Então, eles bancam o tratamento e a estrutura que estiver envolvida na necessidade desse tratamento para que a gente possa oferecer isso para o paciente. Então, o paciente, no caso, ele vai à clínica, ele vai pagar a consulta, vai pagar o procedimento em si, mas toda a parte do medicamento, ela acaba se tornando gratuita. Se ele entrar no protocolo de pesquisa, nem consulta ele paga. Nem consulta ele paga? Não. Todas as consultas são cobertas pelo protocolo de pesquisa. Só que nem para todas as doenças nós temos protocolos disponíveis. Mas a gente, inclusive, busca opções de protocolos em cidades ou no país ou até fora, para que a gente possa encaminhar, então, pacientes para possíveis opções terapêuticas. E no momento, quais seriam esses protocolos? Quais são as doenças? Qual é o tipo de câncer que vocês têm? A gente tem protocolo para câncer, nesse momento, para câncer cólon-retal, para lúpus, bexiga e, se eu não me engano, tem um protocolo de câncer de pulmão que está em screening. Nossa, gente, isso é uma informação que é pouco divulgada, né? A gente tenta, mas é que é uma coisa muito diferente do dia a dia das pessoas. Exato. Então, é uma informação que acaba se perdendo muito rápido. E acaba perdendo a população mesmo que não tem acesso. Sim. E tu sabe que é triste porque a gente tem pacientes que participaram de protocolos já há 7 anos, 6 anos, que estão ótimos, estão bem, tiveram a oportunidade de fazer um tratamento num centro privado, com toda a estrutura, sem nenhum tipo de deficiência, por faltar medicamento ou exame ou tudo mais, que infelizmente é a realidade do SUS, né? Infelizmente. Mas eu acredito que vai mudar, isso aos pouquinhos está mudando. We hope so. Acredito piamente. Então são dois. Principalmente agora com essa nova criação, esse novo governo, novos ministérios, novos ministros sendo trazido à pasta, um nome possível, não sei se vai acontecer, se vai se concretizar mais, se concretizar o doutor Prata, não é médico, a gente chama de doutor, ele é um pecuarista, mas... eu estou contando com isso ansiosamente. Também? No meio médico, como é tido essa possibilidade muito dele? Boa, porque ele criou um sistema de financiamento privado para o SUS. Então, o SUS não depende da renda do próprio SUS, ele depende sim de uma gestão adequada, de uma gestão que tem uma probidade administrativa comprovada, e eles buscam recursos externos contínuo. E eles têm um centro de pesquisa lá que faz com que os próprios laboratórios do mundo associados ao centro de pesquisa auxiliem na estruturação do hospital e de tudo que for possível de envolvimento tecnológico para que os pacientes submetidos à pesquisa tenham as melhores opções terapêuticas possíveis. Então, na verdade, ele é um gênio e essa ideia ela tem que ser seguida em vários lugares para que a gente possa massificar o acesso das pessoas à saúde. Eu vi uma entrevista com ele, ele disse que o problema da saúde no Brasil não é financeiro. Não. É a má aplicação do dinheiro, sim, a corrupção e o desleixo por parte da parte administrativa. Exatamente. Então, se tu pegar um cara desse, que a parte administrativa dele é excelente, é referência, criar o que ele criou lá em Barretos tem que ser notável, né? Notável. Sim, com certeza. Mas aquilo é um sonho. Que já aquilo é um pai sonho. Dele. Isso, é um sonho. E sonhar é o que move o ser humano. O problema é quando a gente sonha
e a gente tem aquela sensação frustra contínua. E eu acho que isso que vem acontecendo no país é um movimento muito forte de crer. E isso é muito parecido com a minha área, na verdade, por isso que me comove tanto, porque você acreditar é o primeiro passo para dar certo. E o brasileiro se mobilizou, né? É impressionante. Nunca na história, nunca no Brasil se viu uma mobilização tão grande, tão espontânea e tão popular. Somos nós lutando por nós mesmos. Exatamente, né? exatamente. É o que eu digo assim, o povo não votou no candidato, o povo votou nas ideias, no que ele quer, no que ele acredita. Né? Na verdade, é uma busca pela mudança. Pela mudança. Né? A gente precisa de alguma coisa que efetivamente nos dê a chance de melhorar tanto quanto o povo brasileiro merece de verdade. Onde as pessoas possam ser reconhecidas pela capacidade que elas têm e que elas tenham a oportunidade de desenvolver seus sonhos, sem sombra de dúvida. Você, como doutor, como médico, oncologista, conhece a área, você diria que no setor público, como um todo, né? Hoje o médico, por mais capacidade que ele tenha, ele se sente engessado para fazer um trabalho quando é na... Sem sombra de dúvida, sem sombra de dúvida. O maior problema hoje da saúde, do ponto de vista de trabalhar, significa toda a barreira que o médico e os profissionais da área da saúde têm para poder executar um bom trabalho. Eu preciso para o meu paciente fazer um diagnóstico, eu preciso de uma biópsia, eu preciso de uma tomografia, eu preciso tratá-lo com cirurgia, com químio, e eu não consigo oferecer isso prontamente. Existe uma lei que diz que o paciente oncológico, ele tem que... o início do tratamento dele não pode ultrapassar 60 dias do diagnóstico. Tá, e o diagnóstico, quanto tempo pode demorar para fazer? Porque os pacientes demoram 8 meses, 1 ano, 6 meses para conseguir uma tomografia. Biópsia mesmo é muito difícil de conseguir. O câncer, quando a pessoa tem um câncer, ela está acometida dessa doença, a cada dia que atrasa o tratamento pode agravar e muito. Sabe que tem uma coisa que é bastante importante, por isso que eu gosto tanto desses momentos onde a gente pode trabalhar a prevenção, porque a gente salva a vida das pessoas. Atitudes como a sua de buscar esse processo de divulgar a informação a todo preço, salva a vida do ser humano. E as pessoas que estão ouvindo, elas também fazem parte desse processo, porque elas podem avisar seu vizinho, seu amigo, seu familiar: olha, eu vi uma reportagem que falava do Novembro Azul, onde a gente tem que se prevenir do câncer de próstata, mas cuidar da saúde como um todo. Então, a prevenção, ela é de suma importância, mas se você não tem estrutura para tratar o paciente está na tua frente e você não consegue desenvolver o melhor tratamento por falta de recursos. E essa é a grande realidade. Essa é uma frustração muito grande, né? Muito grande, é muito triste. Você se dedica, uma vida para se instruir, para se capacitar. Aí quando você tem o paciente na sua frente, você não pode fazer nada. E o ranço político que existia era tão grande por parte do mecanismo de gestão que se instalou nos últimos anos, que quando a gente tentava lutar por uma estrutura melhor, nós éramos perseguidos. Então, quando eles lançaram o programa Mais Médicos, eles não ofereceram o programa Mais Estrutura para os médicos. Não adianta nada você trazer mais médico se mais médico vai continuar sem estrutura para poder atender quem está ali. Então nós temos simples remédio com uma dor de profissionais cabeça que a gente precisa de condição de trabalhar. Você acha que no Brasil hoje tem um número suficiente de médicos como um todo, ou ainda precisa de muito? O Brasil hoje, ele tem o maior número de escolas de medicina do mundo. Escolas qualificadas? Não necessariamente, né? Eu não estou aqui para julgar isso, mas existe uma diferença muito grande. Eu já recebi pacientes encaminhados do programa Mais Médicos, onde homens recebiam anticoncepcional para sangramento de próstata. E inúmeras outras atrocidades de ignorância que eu não posso atribuir a uma pessoa, mas a uma realidade. Eles são formados em outro lugar, e claro que não são todos assim. Profissionais ruins e bons existem em todos os lugares. Então, não se trata de trazermos médicos. Podem trazer médicos, não tem problema nenhum, mas exige que esses médicos tenham um processo de validação da sua qualificação. Para que os pacientes... Não adianta você botar uma pessoa que não tem qualificação para atender um paciente. Exatamente. É como não ter ninguém. Fazer alguma coisa errada. Eu diria que é pior. Muito provavelmente, porque a pessoa nem sabe o quanto ela está sendo lesada. Vai colocar a vida desse paciente em risco
e vai tirar esse paciente da mão de um profissional qualificado. Que podia estar qualificado, exatamente isso. Isso eu acho que é o maior perigo que eu vejo nessa parte desse mais médico, dessa forma que foi implantada. É uma enganação, na verdade, né? A maneira como foi implantada, sem exigir qualificação, porque a medicina no Brasil, a medicina na Argentina, a medicina no Chile é muito avançada, a medicina no Uruguai é muito boa, mas não é em todo lugar que ela é boa. Assim como no Brasil, nas escolas novas, não é toda escola nova que é boa, assim como nem toda escola antiga é boa. Todas as instituições têm qualidades, falhas, mas o processo de avaliação, ele é essencial. E hoje os médicos no Brasil passam por processos de avaliação. Então não é justo que os que vêm de fora não passem, porque o principal prejudicado com isso é justamente aquele paciente que não tem nível de instrução suficiente para saber o tamanho do risco que ele está correndo. É o que menos tem possibilidade financeira. Exatamente isso. Possibilidade de informação, é esse que vai sofrer. É esse mesmo. Porque um médico desse que não tem a sua instrução validada, ele não vai atender num grande centro. Sim, com certeza. Porque ali a população está bem instruída, ela vai dizer, peraí, gente, que é isso? Não é verdade? Com certeza absoluta. Doutora, no próximo bloco, eu vou ter que chamar um apoio cultural. No próximo bloco, aí vamos entrar de fato no assunto do câncer de próstata, ok? Ok, Você que está em casa, aguarda, um minutinho, apoio cultural e a gente já volta. TVBE Entrevista. Apoio cultural Castelo Montenar. Conheça a Cascata Aline, parque de lazer situado no bairro de Pedreiras, Navegantes. Oferece a você e sua família hospedagem eco-moradias, piscinas adulto e infantil, tobogã de 250 metros, tirolesa, passeios de charrete e a cavalo, pesca e pague, churrasqueiras, lanchonetes, trilhas ecológicas, cancha de bocha. Conheça a Cascata Aline, Rua Pedro Virgílio Ricobon, sem número, bairro Pedreiras, Navegantes, Santa Catarina. Rolê Autopeças nacionais e importadas com procedência garantida. BR-101, quilômetro 118, próximo ao Trevo de São Roque. Faça seu orçamento. Rolê Autopeças e Rolê Guincho. Precisou de peças para seu automóvel ou guincho 24 horas com praticidade e segurança? Rolê Autopeças e Guincho. 47 3346 6641. WhatsApp 99662 9727. Rolê Autopeças e Rolê Guincho. Em Itajaí, Messias Lavacar. Grave esse nome, Messias Lavacar. Buscamos e levamos seu veículo. Aberto de segunda a sábado, das 8 às 18 horas. Oferecemos lavação completa, higienização e polimento. Ligue agora, 99662-5524. Nosso endereço e rua, Otávio Cesário Pereira, 73 São Vicente. Itajaí, Messias Lavacar. São Vicente, Itajaí. A partir de agora, você pode assistir a TVBE também na TV a cabo. Sintonize o canal 16 da NET e tenha o melhor conteúdo da programação local. Não esqueça, TVBE também no canal 16 da NET. TVBE Itajaí, a TV da comunidade. TVBE Entrevista. Oi, gente, olha só, estamos de volta. Obrigado, gente. Obrigado por permitir que a gente adentre a sua casa nessa noite para trocar essas informações. No final do programa, a doutora Graziele vai passar o contato da clínica, vai passar o telefone ou a melhor forma de você entrar em contato com eles. Se você tem algum conhecido, algum amigo, algum vizinho, algum parente seu que está passando por algum problema nesse sentido, possa entrar em contato. Quem sabe você possa encaixar no protocolo. Não é verdade? Isso é utilidade pública. Mas como eu falei com você, doutora, no bloco anterior, câncer de próstata, vamos falar agora. Esse mal que mata homens todos os anos, e muitos, e milhares. Por que o câncer de próstata ainda cresce em números tão assustadores?
Qual o motivo? Na verdade, o câncer em geral, ele é uma doença que está aumentando a sua incidência. E muito provavelmente porque a nossa população ela vive de uma maneira cada vez menos saudável e também morre menos de outras coisas. Graças a Deus, os avanços científicos fazem com que as pessoas morram menos de outras doenças, vivam mais e, como eu mencionei no começo, a idade é um dos principais fatores de risco para o desenvolvimento do câncer. Mas além da idade, a obesidade, o sedentarismo, alcoolismo, fumo, coisas que os nossos avós talvez fizessem muito menos. Antigamente as pessoas se movimentavam muito, elas precisavam se movimentar para sobreviver. Hoje em dia a gente anda de carro, se precisar ir na padaria da esquina e for na contramão, vai de ré, né? Ninguém quer fazer atividade física, as pessoas não entendem que isso também salva vidas. Nosso estilo de vida ele é muito longe daquilo que deveria para nós mantermos a saúde, que é trabalhar de maneira adequada, nos alimentarmos de maneira adequada. A gente come muita bobagem, muito fast food, muita gordura, muita comida industrializada, conservada, alterada da sua propriedade natural. Então, isso muito provavelmente está associado às causas do desenvolvimento do câncer. Sabe que existem trabalhos, inclusive, que têm tentado demonstrar o risco do hábito alimentar para as crianças. Então, uma criança que desenvolve obesidade dos 3 aos 6 anos tem uma chance muito maior de ser obesa na vida adulta, independente de ultrapassar uma fase mais tardia da infância com peso não tão obeso. A obesidade nessa fase, ela marca o risco na vida adulta. E a obesidade associada ao sedentarismo, ela serve como fator de risco para câncer de próstata, mama, ovário, pâncreas, como o pulmão serve para câncer de cigarro. O cigarro serve como risco para desenvolvimento de câncer de pulmão. Então, eu até brinco com os pacientes, eu digo, você faz atividade física, está cuidando da dieta? Doutora, estou tentando melhorar a dieta, mas atividade física, não estou conseguindo. Eu falei, você fuma? Eles dizem, não fumo. Por quê? Eu falei, porque fumar, por que você não fuma? Eu não fumo. Porque fumar faz mal para a saúde. Eu digo, gente, sedentarismo é a mesma coisa. Não fazer atividade física e não cuidar da alimentação traz o mesmo risco que fumar. Então, isso é uma coisa que não é um conselho, isso é uma prescrição médica. Quem cuida da saúde precisa comer bem e precisa fazer atividade física regularmente. Até tem um estudo que diz, que o sedentarismo vai ser uma das causas que mais vai causar doença nesse século. Já é. E já está, Já é uma realidade. Câncer, doença cardiovascular, AVC, qual é a diferença? Essas doenças cardiovasculares, elas estão sendo melhor manejadas. A população, elas não tem tanto medo de pressão alta, não tem mais tanto medo de diabetes. Então, eles vão no médico, eles procuram o diagnóstico e eles tratam a doença. Agora, câncer é uma coisa que as pessoas têm um medo desproporcional. Existe um certo tabu já em cima do nome da própria doença. É um estigma, na verdade. E eu sonho o dia que as pessoas vão, falando de sonhos, no começo do programa, sonho no dia que as pessoas vão substituir o medo pela coragem. Porque a realidade do paciente oncológico não é uma realidade de medo, é uma realidade de transformação. Ele se supera a cada dia, ele descobre a vida nova a cada dia, ele descobre coisas boas que ele tem dentro dele e que ele nunca teve tempo de enxergar a cada dia. Ele se transforma num vencedor. E quando a gente consegue, como hoje em dia, graças a Deus, estamos conseguindo isso cada vez mais com uma frequência cada vez maior, curar os pacientes são pessoas transformadas para a felicidade, para lutar pela vida, para ter hábitos saudáveis. Eu vou pegar isso que você me falou agora, doutora, que está falando para a gente, e algo que marcou, que você disse no primeiro bloco, que você falou uma palavra, crer, eu creio. Em cima disso eu te pergunto, qual a importância do crer, da fé no paciente na hora que ele está fazendo esse tratamento do câncer? Toda. Eu vou dizer para você uma coisa, a medicina ainda não descobriu a cura do câncer, mas eu posso te dizer o que faz quem cura. Quem cura o câncer? Quem acredita. Se a pessoa entra em qualquer batalha da vida se sentindo perdedora, a chance dela conquistar o objetivo final é muito pequena. Só que quando o instinto da pessoa é a preservação da vida, é um instinto de sobrevivência. Então, o paciente que crê é o paciente que se motiva. Ele suporta alguma dificuldade do tratamento e ele transforma a vida dele para preservar a própria saúde. Ele vai conseguir fazer o exame certo, ele vai conseguir fazer a quimioterapia, ele vai tolerar melhor os efeitos colaterais, não vai ter intervalo, vai suportar o tratamento num âmbito geral de uma maneira muito mais forte.
Então, crer significa tudo dentro de um paciente, dentro de um tratamento oncológico. O paciente que entra descrente no tratamento oncológico é como uma pessoa que entra descrente num jogo. Já entrou perdendo. Está perdendo para o WO. Exatamente. Então, a fé ela é importante em todos os segmentos da vida. E principalmente nessa hora que a gente mais precisa, né? Que a gente tem que se agarrar em algo. Além do tratamento, além de toda essa parte clínica, a fé ela é fundamental para que a gente possa sair desse período triste e ruim da nossa vida. Na verdade, eu acho que todas as dificuldades da vida, elas têm esse perfil, né? A gente consegue, nas igrejas, eu faço às vezes algumas palestras nas igrejas evangélicas e eu fico prestando atenção nos testemunhos das pessoas e eu fico pensando, nossa, o quanto a fé, em várias facetas, executa um papel primordial. É impossível você seguir bem a sua vida sem acreditar naquilo que você vai fazer. E eu acho isso que você está falando, doutora, tão bonito, e quero te parabenizar por isso, por essa visão. Além de você ter todo esse conhecimento técnico, acadêmico, você perceber e ter a simplicidade de admitir essa importância da fé, do crer das pessoas, do paciente nesse horário, que é difícil hoje em dia porque tem uma certa divisão, há um certo preconceito em relação a isso. Quando eu vejo uma pessoa com a sua capacidade, sua formação, né, ver a valorização disso também, eu só tenho a agradecer. Agradeço. Imagina. Eu tenho certeza que isso vai influenciar com certeza no tratamento dos seus clientes e na melhora deles. Eu acho que isso também é importante para o médico, né? Não é só para o paciente, para os familiares, para os profissionais que estão envolvidos. Sabe que lá na clínica, quando eu comecei a fazer oncologia, quando eu era estagiária ainda, não era nem médica, eu comecei a frequentar o ambiente da clínica e aí lá tinha um salão, onde tem várias cadeiras, onde o pessoal faz quimioterapia e tem 2 quartos reservados. E aí eu perguntei para a enfermeira um dia, Miltz, que é o anjo da clínica, todo mundo ama a Miltz abre a boca, a sala se acalma, assim, vem uma luz lá dentro. E quando eu perguntei para ela no cantinho, assim, falei, Miltz, será que não era mais legal se tivesse mais quarto, né, para eles ficarem tranquilos? Ela falou, você tá louca? Não, eles detestam quarto, eles gostam de ficar no meio da muvuca, no meio da bagunça. Então, é uma alegria de viver, porque você valoriza o recurso que você tem pouco. Então, se a pessoa sabe o valor que a vida tem e ela tem um estímulo dos profissionais para lutar por isso e tem amor e tem carinho, é muito mais fácil de ela ultrapassar essa fase. A gente tem um jargão lá na clínica que a gente diz, juntos nós somos muito melhores. Juntos nós somos capazes de operar qualquer tipo de milagre. E o milagre às vezes não é a cura, às vezes o milagre é a maneira como você aprende a viver a vida. E isso não é menos importante. Bom, aí entra aquela frase, sonho que se sonha só é só um sonho que se sonha só. Mas sonho que se sonha junto é realidade. É realidade. E em cima disso tudo, nós falamos do preconceito da fé, daquela do crer da pessoa, e o preconceito do cidadão em relação a o tratamento, ao toque, ao famoso toque. Pensa que eu insisto muito. Na verdade, o toque retal, ele equivale a um autoexame da mulher. Só que, claro, de uma maneira um pouco mais complexa, porque a mulher consegue fazer um autoexame, enquanto o homem não consegue fazer o próprio toque. Tem que ter um conhecimento mais específico. Isso mesmo. Então, o urologista, quando ele vai fazer o toque retal, ele vai conseguir perceber, sem custo, sem dinheiro, sem complexidade maior, apenas a sua boa formação técnica, no exame físico, o risco de o paciente ter uma doença na próstata ou não. Ainda é o melhor, como é que eu posso dizer assim, a melhor forma de prevenção da doença, perceber a doença. É que, na verdade, existem alguns tipos de câncer de próstata que não aparecem no PSA, e esses são os mais graves. Esses só vão aparecer no toque retal. Então, como a gente não tem dinheiro para bancar ressonância de screening na população, até porque isso nem é adequado, o toque retal associado ao PSA e associado a uma outra estrutura, caso seja necessário, é o que vai facilitar o meu diagnóstico. Ele vai fazer o meu diagnóstico mais rápido, entendeu? Porque se você vai no médico, o médico faz o teu exame físico com o toque retal, você pega o PSA e o PSA dá alterado, você já sabe que tem indicação de fazer biópsia. Então, o preconceito ele não faz nenhum sentido. E embora os homens achem que isso de alguma maneira fere a sexualidade, o fato de ser homem, o fato de ser viril, eu não acho que é só isso. Eu acho que é o fato de ter coragem de enfrentar o diagnóstico da doença. O homem que é homem, ele não tem medo dessas coisas. Na verdade, eu digo que o homem que é homem, ele se garante. O toque não influencia nada. Exatamente.
Mas é atravessar o medo. O medo Essa de barreira ter o que ainda diagnóstico tem, né? da doença. Sim, porque na verdade o câncer de próstata antes só tinha uma opção de tratamento que deixava os pacientes todos impotentes, ou com incontinência urinária, ou com outras complicações que atrapalhariam sim a sua virilidade. Mas hoje não. E se você faz o diagnóstico numa fase mais precoce, você tem a oportunidade de ter o menor efeito colateral possível e manter a sua qualidade de vida totalmente normal. Esse é o objetivo. Qual que é a melhor fase, a faixa etária ideal para fazer esse exame? O toque retal ele deve ser feito a partir dos 50 anos. A gente diz que quando o paciente tem uma história familiar, não só de câncer de próstata, tá? Câncer como um todo. Principalmente câncer de mama e ovário, mas câncer de próstata, porque o câncer de próstata, ovário e mama, eles podem estar associados geneticamente. Então, se as mulheres têm história de câncer de mama na família, aquele homem também pode ter história de câncer de próstata. Então, nossa, essa eu não sabia. É verdade, pouca gente sabe, mas é verdade. Então, um homem que tem uma história familiar de câncer de mama, ele deve cuidar da sua próstata. Se a mãe dele teve câncer de mama com 52, 48 anos, ele vai ter que começar a fazer o toque de próstata aos 40 e não aos 50. Então, teoricamente, aos 50 anos, mas se existir história familiar, 10 anos antes do caso índice. Tipo assim, colocando eu como exemplo, citando a minha família, vou botar aqui 70%, 80% das pessoas que faleceram na minha família foram vítimas de câncer. De vários, praticamente todos. Sim. Então tem a incidência de câncer na minha família é muito grande. Então para você o teste passa a estar indicado a partir dos 40 anos. Como eu falei, nós estávamos conversando em off, né? Esse ano eu quero fazer os exames de sangue todos, vou fazer o exame de toque também, não tem preconceito nenhum quanto a isso. Tem um certo receio, que é normal pelo... Desconforto, né? Desconforto. O cara que diz que não tem, ele está mentindo. Todos Sim. têm. Como também creio que, embora seja desconfortável aquele preventivo que a mulher faz, mas Sim. mesmo assim ela salva não deixa vidas. de fazer e salva a vida. Sim, com certeza. Hoje, se formos colocar em números, assim, aproximadamente, qual o índice de cura do câncer de próstata quando ele é feito com antecedência ao diagnóstico? O índice de cura ele é bastante alto, assim, é difícil precisar para você em números porque isso é dividido por estadios. Sim. 1, 2, 3 e 4. Mas eu vou te dizer que a curabilidade ela é muito alta e não é só uma questão de você curar, mas também a questão de você evitar a sequela do tratamento. Entendeu? Não é só curar a doença, mas curar a doença numa fase em que a sequela seja permitir a saúde mínima. sexual pro resto da tua vida. Exatamente isso. Exatamente isso. Então, você só vai conseguir fazer se você tiver um conhecimento do próprio corpo e fizer um acompanhamento médico adequado. A utilização para os jovens, para essa juventude hoje em dia, porque hoje é anabolizante para tudo, né? Seja para homem ou para mulher. Fator de risco para câncer. Aumenta muito o risco de câncer de próstata? Não é só em jovens, em senhores de idade também. Eu recebo alguns pacientes com câncer de próstata no consultório, que na verdade são homens com mais de 70 anos, que perdem a função erétil e aí eles começam a fazer reposição hormonal para conseguir manter uma vida sexual ativa. Existem outras maneiras, não sou totalmente contra a reposição hormonal, mas eu acho que isso deve ser muito proximamente acompanhado com um especialista, com um urologista, no caso do homem, para que ao menor sinal de alteração a gente possa suspender esse tratamento e iniciar então um processo de investigação adequado. Sim, aumenta substancialmente, aumenta não só o risco de câncer, como uma série de outras doenças, derrame, hepatite fulminante, infarto, uma série de outras doenças. A gente via, quando eu trabalhava em UTI, pronto-socorro, nós vimos vários pacientes. Aqui na nossa região, a prevalência de uso indiscriminado de anabolizantes e análogos, né, medicações semelhantes, é muito maior do que certamente na maior parte do país. É que aqui tem muito aquela cultura do físico, apelo da estética, apelo, principalmente na nossa região, né? E isso se transmite nesses números que você está falando. Mas você sabe que isso é cultural. Isso é cultural. Na hora que as pessoas estiverem mais apegadas aos valores morais, físicos também. Porque se você vai preservar a tua saúde, você vai comer bem, vai fazer atividade física e a tua forma física vai ser boa. Vai melhorar como um todo. Exatamente isso. E também não adianta nada. Lembrando que o anabolizante, ele culmina com impotência. Não adianta nada o cara ser grande e não ter potência sexual nenhuma. É o que o pessoal reclama hoje em dia. Em cima de tudo isso que a doutora Graziele falou, o que eu quero dizer para você agora, olhando no seu olho, meu amigo, é o seguinte: o que mais vale para você? O que realmente é importante, o que é importante na sua vida? Esse seu preconceito de não fazer o toque retal, prevenir, ficar sabendo de como está o seu organismo, ou você não fazer
ter o risco grande de ter um câncer, impotência, risco de morte. O que é importante para você? O que mais vale para você nesse momento? E principalmente também é o seguinte, por mais o preconceito, por mais tem essa coisa do homem, dessa coisa do desconforto que realmente tem, agora eu pergunto para você, tem que espalhar para 4 cantos do mundo que você vai fazer o exame? Isso é uma coisa sua e do médico. Vai lá, marca a consulta com o urologista, faz os exames e pronto, é você e o médico que acabou, ninguém precisa saber, entendeu? Mas você está ciente de que você fez o melhor para a sua saúde. Então perca esse preconceito que ele só tem um nome. Me perdoe a palavra, mas esse preconceito ele só tem um nome e eu vou dizer, é imbecilidade, entendeu? Porque a sua vida, é o conforto da sua família, é o convívio com seu filho, com a sua esposa, com a sua família, com seus amigos. Você pode botar tudo isso a perder por essa imbecilidade que se chama preconceito. Ok, gente? Então faça. Se você está nessa faixa de risco, como a doutora falou, se tem já casos de câncer na sua família, faça o quanto antes. Se você não tem, a hora que chegar próximo aos 50 anos, vai lá e faz o toque e você só tem a ganhar. Quanto antes você prevenir, quanto antes fazer o exame, mais chances de cura e menor sequela vai ter no seu organismo. Com certeza absoluta. Então faça. Gente, vou a mais um apoio cultural e depois no último bloco a gente vai vamos conversar sobre a campanha Novembro Azul. Fique com a gente volta já já. TVBE Entrevista. Apoio Cultural Castelo Montenar. Em Itajaí, Messias Lavacar. Grave esse nome, Messias Lavacar. Buscamos e levamos seu veículo. Aberto de segunda a sábado, das 8 às 18 horas. Oferecemos lavação completa, higienização e polimento. Ligue agora, 99662-5524. Nosso endereço e rua, Otávio Cesário Pereira, 73 São Vicente. Itajaí, Messias Lavacar. São Vicente, Itajaí. Alô Itajaí e toda a região. Eu quero falar para vocês do Shopping da Madeira. Shopping da Madeira constrói a sua casa de madeira ou alvenaria, tem madeiramento, tem materiais de construção, o melhor preço da praça e as melhores condições. Lá no Shopping da Madeira, sempre dá brique, sempre dá negócio. Então, pensou em construir ou fazer uma reforma, chama o pessoal do Shopping da Madeira. Shopping da Madeira, você imagina e nós construímos. Vai lá, filho de Deus. Trechos muito tudo bem fresquinho, preparado com carinho. Vem pra Verdureira Professe. Toda qualidade com preço bem baixinho. É na Verdureira Professe. Frutas e verduras, doces variados, produtos coloniais. Todo dia é dia de Verdureira Professe. São Vicente, Itajaí. Verdureira Professe. Pensou em compras para casa? Vá aos supermercados Ofertão mais próximo. Produtos com qualidade que você merece. Ofertas arrasadoras todos os dias. Frutas e verduras fresquinhas. O açougue oferece carnes nobres certificadas. Isso sem falar da variedade que a padaria oferece. Venha fazer uma visita. Supermercados Ofertão. Com 3 lojas. Uma em Itajaí, na Alberto Werner, 237. E 2 em Camboriú, Rua São Paulo 600 e na Rua Roma 1067. Mais comodidade e conforto. Tudo pensando na sua família. Detetização é assunto sério. A Jumo Detetizadora tem 15 anos de experiência. Se livre dos insetos, ratos e baratas que te atormentam e podem causar danos à saúde. Chame a Jumo Detetizadora. Preparada para atender casas, condomínios, shoppings, hospitais, hotéis e indústrias pesqueiras. Também descontaminamos o seu reservatório de água. Ligue 3264-0239 ou 99611-3666. Fim de ano é tudo igual. Tem corre-corre, gente apressada, Papai Noel. E quer saber? Tomara que continue assim. Novembrou no Beto Carreiro World. Venha curtir o Hot Wheels Epic Show, a Fire Whip e o Natal do Shrek, o ogro mais querido do cinema. Tudo isso num dos melhores parques temáticos do mundo. Em novembro, deixe a fantasia te levar para o Beto Carreiro. TVBE Entrevista. Bom, gente, olha só, voltamos. Vamos ao terceiro e último bloco, com essa conversa gostosa. O assunto é um assunto que tem preconceitos, é um assunto pesado para muitos, né?
tem ainda todo esse tabu em cima do câncer, mas quando a gente conversa de uma forma leve, com quem realmente entende e sabe passar o conhecimento, se torna um papo leve, uma conversa gostosa. Já falamos sobre a clínica, falamos sobre o diversos tipos de câncer, para quem tem as probabilidades maiores de ter ou não o câncer. Agora vamos falar um pouquinho dessa campanha Novembro Azul? Na verdade, a ideia do Novembro Azul é pegar uma carona no Outubro Rosa, né? O Outubro Rosa, ele foi um movimento que surgiu com a intenção de informar as mulheres que a prevenção salva vidas. Então, ele é um movimento que aconteceu no mundo inteiro e já tem muitos anos. Ele surgiu, na verdade, da cabeça de uma mãe que não conseguiu salvar a própria filha do câncer de mama. E ela divulgou essa ideia tentando salvar, se eu não posso salvar a minha filha, eu vou tentar salvar as filhas das outras mães. Que a vida da minha filha não seja em vão. Exatamente. Então, foi esse sentimento que gerou a campanha do Outubro Rosa. E por contiguidade vem aí, então, a informação do Novembro Azul, que é a ideia de a gente conseguir. Veja bem, no começo você começou falando uma coisa que é muito real. O câncer de mama e o câncer de próstata, eles têm a mesma importância de prevalência entre os sexos, né? Câncer de mama para a mulher, câncer de próstata para o homem. Então, seguindo mais ou menos esse conceito de prevalência, a prevenção do câncer de mama traz um impacto de você efetivamente prevenir doença muito grande, porque é uma doença frequente. E a prevenção do câncer de próstata é a mesma coisa. E sempre que você trabalha com prevenção, você trabalha com menos custo de diagnóstico, menos custo de tratamento, menos custo de morbidades, ou seja, sequelas para os pacientes. E hoje com essa campanha, a campanha tem quantos anos mais ou menos esse campanha? Tu sabe que eu não sei te dizer. Mas ela é recente, ela não é muito... Não, mas é porque foi exatamente isso, ela pegou uma carona... Os resultados positivos do Outubro Rosa... Criaram um modelo do Novembro Azul. E também existe o Setembro Verde, que é do câncer de intestino, né? E também tem o movimento psicológico. Setembro Amarelo. Isso. Que na verdade são todas faixas de você conseguir atuar na prevenção de uma doença que é importante essas campanhas? Muito, muito importante, porque esse tipo de estratégia, ele consegue disseminar informação. Eu digo que informação para câncer é igual rastilho de pólvora. As pessoas querem muito saber como as coisas são, porque o medo, ele paralisa, mas ao mesmo tempo o desejo de diminuir o seu risco íntimo do ser humano faz com que ele busque a informação. Então, quando essas campanhas, elas possibilitam uma informação para as massas. Então, eu estou falando aqui, você vai falar quando você chegar na tua casa. Sim, com certeza. Quem está me assistindo, quem está nos assistindo hoje, vai falar para os vizinhos e para o trabalho amanhã. Então, esse método de informação, ele é rápido, ele é barato e muda a vida das pessoas, ele é muito eficaz. Muda o comportamento. Essa campanha Outubro Rosa, Novembro Azul, ele atua nos colégios? Já tem essa frente atuando? Existe, na verdade, uma política de informação cada vez maior. Mas eu acho que isso ainda está restrito à parte de adultos propriamente dito. Eu acho que os colégios mesmo em nível de primeiro grau, aí eu acho que ainda não, mas seria bem importante. Você acha que seria importante também ampliar essa linha? Com certeza, eu acho que isso deveria até estar dentro dos currículos escolares, de alguma maneira. Porque eu sinto muita falta hoje nas escolas. O meu filho estuda numa escola que ela é um pouco distante da minha rotina, mas que eu priorizo porque eles se preocupam muito com a formação social da criança. Então, eles se preocupam com a inteligência emocional, eles se preocupam com a educação financeira, eles se preocupam com a educação moral. Não é só questão de matemática, português, história, porque, na verdade, tudo isso é importante na formação de caráter do ser humano. E esse tipo de estratégia que você consegue executar nas escolas, formando políticas de prevenção, é o que vai dar impacto em diminuição de mortalidade no futuro. Para um trabalho de médio prazo. A criança vai chegar em casa falando que teve uma aula. Mãe, tive uma aula, eles falaram do Outubro Rosa, que é para fazer exame de mama. Você sabe o que é isso? Poxa, a mãe vai ouvir do filho, vai lembrar. Então, informação, quanto mais, melhor. E eu creio que o impacto de uma criança, de um filho, chegar para a mãe, para um pai falar, é muito maior do que um profissional da saúde, do que um agente de mídia falar. Essa é a vantagem da campanha. A campanha, ela atinge as pessoas nos seus núcleos.
E ela consegue falar uma linguagem que é acessível. Porque você fala para uma pessoa e aquela pessoa ela transmite da maneira como ela entende. E que, consequentemente, vai atingir outras pessoas que não estão envolvidas no processo de tratamento e nem do diagnóstico. Então, é uma massificação da informação. Ela vai ramificando a informação. Sim. E tudo que a gente informa com frequência faz com que o medo fique menor. Né? Quando você tem um segredo ou você tem um medo e guarda ele só para você, nossa, aquilo parece uma coisa gigante, vai criando cada vez mais corpo. Quando você começa a contar para um vizinho, para um primo, para não sei o que, de repente você já contou para umas 10 pessoas, já nem é tão grande assim. Aí a pessoa já diz, não é tanto, deixa quieto, não vale a pena se resolver, vai passar, aquilo vai diminuindo, vai te aumentando, e entra naquela coisa também do crédito, começa a crer que realmente é pequeno, não é tão grande como estava pintando. Eu acho que, na verdade, essa ideia de você massificar a informação, ela também consegue tirar um pouco o estigma das pessoas de achar que o câncer é igual a um diagnóstico de morte. Não é, o câncer é igual a um diagnóstico de vida. Basta que a pessoa tome essa decisão dentro dela. Se eu tive o diagnóstico, eu vou lutar pela minha vida e eu vou fazer o que eu tiver ao meu alcance para eu ficar bem. E que os profissionais também busquem isso junto deles. Doutora, das perguntas aqui, que eu não passei a maioria das perguntas porque já foi coisas que a gente já estava conversando. Mas aqui o nosso amigo João Batista da Luz, ele disse que ele toma remédio para próstata há 20 anos. Então, esse remédio de próstata que ele toma, provavelmente é por hiperplasia prostática benigna. Isso significa que a próstata dele cresceu, aí a urina dele deve ter ficado, a uretra dele ficou trancada pelo aumento da próstata e ele tem dificuldade para fazer xixi. Então, para ele conseguir esvaziar toda a urina que ele tem dentro da bexiga, a gente faz esse remédio porque ele faz a próstata desinchar. Esse remédio, ele é um dos motivos pelo qual o PSA não serve para diagnóstico isolado. Porque quando você muda a textura da próstata, quando você muda o tamanho da próstata, você pode fazer o PSA ficar menor e, na verdade, você pode esconder dentro de um valor laboratorial uma normalidade que não é real. Na verdade, o paciente tinha um câncer, mas ele era um câncer inicial. Com o medicamento, ele disfarça o PSA e dificulta o diagnóstico. E esse inchaço da próstata tem que necessariamente ser o câncer? Não, o inchaço de próstata, em geral, não é câncer. O que muda o sintoma, o câncer normalmente ele traz uns sintomas iguais ao do inchaço da próstata, mas ele é uma alteração mesmo da próstata, molecular, não só de tamanho, mas da massa mesmo, do órgão. Ele fica alterado, ele fica mutado, ele fica diferente. Ele tem uma lesão que se desenvolve ali e que tira a normalidade da próstata mesmo. Vou te fazer uma pergunta, pode parecer até boba, mas como eu sou leigo, e você sabe, né, doutora, que hoje um campo fértil para transmitir tanto coisa boa quanto coisa ruim é a internet. Doutor Google. O doutor Google. E a quantidade ou a falta de sexo pode influenciar no câncer de próstata? Para o homem, no caso? Na verdade, existem suspeitas de que as doenças sexualmente transmissíveis podem estar associadas ao aumento do risco de desenvolvimento do câncer de próstata. E não só o câncer de próstata, mas também outros tipos de câncer. Então, cada vez mais associa-se a presença de vírus a tipos de câncer. O câncer de pênis está associado. Tem muita incidência de câncer de pênis? O câncer de pênis, ele não é comum. Ele acontece por transmissão de HPV e por outras condições que não são comuns, mas sem sombra de dúvida a promiscuidade sexual é um fator de risco importante. Falta de prevenção é tão barato, tão simples. Tão simples, preservativo. usar camisinha. Aí entra, já que falei do preservativo e tal, aí entra tudo por eu ser contra o aborto. Pela facilidade de prevenção é que eu sou contra o aborto em si, que nem eles querem discriminar, liberar de forma geral. Porque não tem desculpa para a gente se prevenir. Seja por uma gravidez, seja por uma doença, então... Eu sempre falei isso para minha filha, né? É tão prático, é tão simples, tão barato. Eu acho que, na verdade, a gestação não é o grande risco. Claro que você criar um filho sem condição para isso é uma situação muito complexa, mas não cabe a mim julgar isso. Cada um tem mas o seu... Mas sem sombras de dúvida, a prevenção... ela trata de salvar a vida, você está evitando doenças e cada vez mais a gente sabe que infecções virais estão associadas a vários tipos de câncer. O HPV, por exemplo, ele não faz só câncer de colo de útero em mulher, ele faz câncer de canal anal, faz câncer de pênis, faz câncer de cavidade oral. Vários outros tipos de câncer estão associados à prevalência viral, que pode vir, por exemplo, de prática sexual sem preservação adequada, sem que o paciente se cuide, né? É o mínimo que a pessoa pode... Aqui o nosso amigo ele mandou muitas mensagens, eu não vou conseguir ler, amigo, desculpa, é muita informação
E nosso tempo ele é curto, mas eu agradeço a tua participação. Não só a sua, mas de todos vocês que mandaram mensagens, né? Eu não fiz as perguntas porque a gente já tinha falado sobre o assunto, então a gente acaba repetindo o mesmo tema, o mesmo tópico, tá ok, gente? Mas muito obrigado para vocês. Prevenção sempre é o melhor remédio. Sim. Isso é a principal dica que você pode dar? A principal dica que eu posso dar para os homens é: conheçam o corpo e prestem atenção nos sintomas. Os homens chegam para mim no consultório com muito mais tempo de sintoma do que as mulheres. Quais sintomas? Para a próstata, isso. Dificuldade para urinar, sangramento na urina, perda de potência, sangramento na ejaculação, a gente chama isso de... o paciente ele refere, né? Sim. Desconforto na relação, na hora de fazer xixi, hesitância, que é aquela hora que ele sente uma certa dificuldade para urinar ou uma urgência. Quando ele sente vontade de urinar, ele tem que fazer xixi, porque senão ele acaba perdendo a urina. São, na verdade, sintomas irritativos do trato urinário baixo, LUTS, é a sigla disso, e que são sintomas associados à parte urinária em geral. Que não dá, que os homens, na verdade, eles acham assim: não, se eu falar para alguém que eu estou sentindo com isso, vão achar que eu estou com uma doença sexualmente transmissível. E, na verdade, não é isso. Na verdade, o paciente pode estar desenvolvendo um câncer propriamente dito. Não é só câncer de próstata que dá em homem, câncer gástrico, câncer de intestino. Então, qualquer sintoma que você tem no teu corpo, uma coisa que você não tem normalmente, que dura mais de 2 semanas e que não está aliviando, precisa ser investigado. Tem por algo exemplo, errado. Claro. Não, mas eu tenho hemorroida, eu estou com sangramento anal, eu vou fazer cocô, sai um pouco de sangue, mas eu tenho hemorroida, sempre foi assim. Mas tem mais de 40 anos, com sangramento, tem que fazer uma colonoscopia. Ou se você tem um sangramento, de repente ele muda, não é porque você já teve hemorroida outras vezes, que se ele mudou, você tem que investigar. Se eu tenho, por exemplo, uma dor que eu não tinha antes, ou até que eu tinha, mas que eu tomava um analgésico simples e passava, e agora eu tomo o mesmo remédio e a dor não passa, eu preciso investigar. Então, o segredo é o homem conhecer o seu corpo. Se o homem sabe o que é normal, o que for diferente do normal e persistente, precisa ser investigado. É por isso que o homem ele tem uma facilidade, morre com uma facilidade muito maior com essas coisas, porque é o relaxamento. Por mais que ele sente essa mudança no seu organismo, ele não procura isso mesmo. A mulher já não, a mulher já tem essa cultura, opa, tem algo errado, eu vou ver o que é. É que eu acho que, na verdade, o fato de a mulher gestar faz com que ela acabe indo no ginecologista desde cedo, né? E aí acaba tendo lá, pelo menos teoricamente, deveria ter o hábito de fazer preventivo, vai no médico uma vez por ano. O homem não gesta. Então ele só vai no médico quando ele está caindo aos pedaços. Na última hora. Na última hora. Eu não sou o cara certo para falar isso, porque quando eu estourou minha apendicite, se eu não me leva, eu tinha morrido em casa. Mas olha, tá bom. Olha como são coisas simples e totalmente modificáveis, na verdade. Que é a postura de você prevenir prevenir a doença e preservar a saúde em geral, que é comer bem, fazer atividade física, beber com parcimônia, não beber demais, não fumar, porque isso faz mal para a saúde, isso nos leva... Vai se matando aos poucos. Exatamente isso. É um suicídio gradativo. São perdas óbvias, a gente pode viver bastante, com qualidade, mais tempo. É melhor. Exatamente. Doutora, para nós finalizar, adorei o nosso papo, nossa conversa. Muito obrigada. Eu só quero que você fortaleça mais uma vez o teu endereço, o telefone, o contato da clínica, né, para quem está em casa e que queira ver os negócios do protocolo. Ótimo. Então, assim, a clínica é Clínica de Neoplasias Litoral. A parte da pesquisa é o Centro de Novos Tratamentos em Itajaí. Então, você pode verificar as mídias sociais através do nome Neoplasias Litoral ou Centro de Novos Tratamentos Itajaí. Neoplasias Litoral tem o Instagram, facinho de entrar. O pessoal está acostumado já, Sim. Tem Face, tem o site da clínica, que é www.clinicadeneoplasiaslitoral. E a gente tem o telefone também, é 3348 5093. 3348 5093. 5093. Fica na rua Derbal Ramos da Silva, número 148. É na rua lateral, na frente do estacionamento do Incor do Marieta. Fica bem ali, uma casa. É pertinho, fácil de achar. E olha só, gente, quem sabe o seu problema não pode ser encaixado num desses protocolos e você possa ter um atendimento gratuito e da maior qualidade que você possa encontrar. Então, entre em contato nas redes sociais, ligue que vale a pena, ok, gente? Muito obrigado para você que está em casa nesse momento, ficou com a gente até agora, assistindo, conversando, trocando essa ideia. Muito obrigado mesmo para você que participou, que mandou as perguntas. Doutora Graziele, muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade. Imagina. A informação salva vidas sempre. Com certeza. E a casa aqui está sempre aberta. Quando tiver alguma informação que você acha importante, está dando para a população, Sim.
Só entra em contato e a gente vai ter o maior prazer em receber você novamente aqui. Muito obrigado. Eu que agradeço. Muito obrigada. Muito obrigado para você. Uma boa noite e até amanhã. TVBE Entrevista. Apoio Cultural.